Vamos começar mais um Café com Antônia, um podcast onde falamos sobre empreendedorismo, negócios, mercado e oportunidades. E hoje com um convidado muito não, tá? Mega especial. Ele que vocês já me ouviram falar muito aqui, é o fundador da Polishop, investidor em dezenas de empresas e um dos maiores empreendedores do país e que também conhece a nossa trajetória aí há muitos anos. Seja muito bem-vindo, João Apolinário. Obrigado, prazer estar aqui no seu podcast e poder falar um pouquinho sobre o seu segmento, que eu acho que é super relevante e importante para todo mundo que vive, né? Porque o seguro tem a ver com segurança, tem a ver com você estar protegido. Então, é um assunto muito bacana. Vamos lá. Obrigada, João, por aceitar o convite. E olha só, nosso podcast tem uma tradição, tá? Tem que ter um brinde antes de começar, senão então, dá azar. Tá Um fácil. brinde com um café e assim, ó, falando Segmundi, tá? Tá bom. Ó, Segmundi. Agora sim. Ó, falando em café, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantos cafés nós já tomamos juntos desde que a gente se conheceu? Eu não sei, mas tem um ditado antigo que diz que para você conhecer alguém, você precisa comer um saco de sal com ela. Ou seja, para você ver como é importante, né, a convivência. Então, o café pode ser também para quem gosta de café, que é o seu caso, é o meu caso. Então, com certeza é importante que a gente conheça as pessoas nesse momento. E comer um saco de sal com uma pessoa é exatamente fazer refeições junto com a pessoa, né? Exatamente, mas eu sei que você não tem a menor ideia de quantos cafés você tomou comigo e você deve estar pensando assim, essa doida ficou contando, mas eu não contei, tá? Eu também não faço a menor ideia, mas eu sei que depois de todo o café que a gente tomou junto, eu sempre saio com a cabeça fervendo de ideias, com metas e pensando maior do que quando eu entrei. Então eu quero compartilhar esse privilégio aí com quem está nos acompanhando e eu tenho certeza que se você acompanhar e ficar conosco até o final desse episódio, você também vai ficar com a cabeça fervendo de ideias, então bora começar. E João, pra gente começar, eu quero saber onde começou essa sua paixão pelo empreendedorismo? Olha, eu venho de uma família, né? Meu pai era empreendedor, minha mãe empreendia junto com ele quando começaram a vida. Eu acho que isso aí tem um pouco a ver, eu acho que tá no DNA da pessoa, né? E também naquilo que você vê. Eu vi a vida inteira isso. Para mim é uma coisa super normal o estar empreendendo, né? Não é um trabalho, né? É uma coisa que dá satisfação. Você criar coisas, desenvolver coisas, criar oportunidade para outras pessoas. Empreendedorismo é isso. Empreendedorismo transforma vidas, empreendedorismo transforma a vida da pessoa, transforma a vida de outras pessoas. Então, empreender é isso, é você fazer a diferença. E é um propósito mesmo, você tem que empreender com um propósito. E eu via isso na minha casa, né, no dia a dia do meu pai. Eu acho que o exemplo é muito mais importante do que palavras. Então não adianta você simplesmente ver. É muito mais importante você estar prestando atenção, participando, vendo aquilo que está acontecendo. E palavras são só palavras que acabam você ouvindo, mas você releva. Agora, exemplos não. Você falou no seu pai, né? E seu pai, atrelando aqui a seguros, ele foi um dos precursores do consórcio no Brasil. Sim, ele trouxe o consórcio como uma ideia na época, porque ele estava no segmento de automóvel e na época não existia financiamento, né? Então funcionava como um grupo de amigos mesmo, né? Como começou o consórcio, né? E isso na época já era uma história de inovador, né? Eu acho que como eu te falei, DNA, quer dizer, esse DNA meu que gosto de inovação, eu sou assim, apaixonado por inovação, então eu acho que vem daí. E você sabe que inovação para mim eu tenho a minha forma de explicar ou de falar sobre inovação, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que inovação tem a ver com tecnologia, tem a ver com espaço, com foguete, com coisas assim. E para mim inovação é uma coisa muito mais simples, né? Para mim inovação é questionar aquilo que já existe. Ou seja, questione aquilo que já existe, questione aquilo que você tem ali junto com você, o que você faz, e inove naquilo que você conhece. Que é muito mais fácil você inovar com alguma coisa que você conhece do que você sair inovando uma coisa que você não detém conhecimento.
E o que faz toda a diferença de um empreendedorismo de sucesso é você ter conhecimento naquilo que você for fazer. Perfeito. E agora me conta uma coisa, em que momento você passou de empreendedor para investidor em outras empresas? Olha, eu acho que eu já comecei por aí. Porque como meu pai tinha empresa e eu não queria ficar com o meu pai ali sendo exclusivamente um sucessor, não tenho nada contra, mas eu não queria ser um sucessor. Então eu já desde novo eu comecei a ser um investidor. Porque eu comecei a investir com amigos, com pessoas que estavam com ideias, coisas pequenas, vou montar isso, vou montar aquilo, e eu entrava como investidor e ajudando naquilo que eu tinha. Porque todas as pessoas, elas criam um network. Esse network é muito importante porque ajuda empresas e negócios a crescerem. O que é network? Né? As pessoas acham que network é só ter amigos. Né? Não, network é exatamente você se relacionar com pessoas onde você está trocando informação, onde você vai estar dando alguma coisa, recebendo alguma coisa. Então, como eu era uma pessoa com network bem importante, ou seja, com pessoas que poderiam contribuir bastante, e de novo, eu não estou falando financeiramente, nada disso, estou falando como estratégia de negócio, como conversa, como crescimento, né? Então, eu ali, desde sempre, desde que eu me conheço assim como uma pessoa trabalhando, eu já era um investidor. Caramba. Não, e investidor e empreendedor, né? Eu lembro aqui de algumas histórias que você contou já e eu fico pensando, não existe como o João Apolinário ser um empreendedor de um negócio só. Porque você é muito curioso, você quer saber de todas as áreas, você quer saber de outros setores. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem dois tipos de empreendedores. Existe o empreendedor executor, que é aquele cara que empreende e ele é a pessoa que faz o tempo todo. E existe o empreendedor estratégico. Toda empresa que eu entrei como investidor, eu entrei com aquela... Não simplesmente como um banco, como um fundo, com dinheiro. Não. O meu negócio era... Lógico, você entra também com uma parte de dinheiro quando precisa, mas você entra também com as ideias, com a capacidade de crescimento. É tal do smart money, né? O dinheiro inteligente. Então, toda vez eu me preocupava sempre em estar entrando dessa forma. Então, eu olhava aquele negócio, eu tinha a oportunidade de agregar alguma coisa pelo meu network, meus conhecimentos. Então, eu entrava, como até hoje eu entro e faço aquilo escalar, alavancar, crescer. Por quê? Porque o dinheiro no mercado tem bastante. O que falta são boas ideias e bons executores. Então, essa é a necessidade e é isso que eu busco sempre. Pessoas que possam executar e seguir aquilo que eu já trago hoje como bagagem de coisas que deram certo e que deram erradas. Então, quando eu falo alguma coisa para alguma empresa que eu estou investindo ou para algum empreendedor que eu sou sócio deles ali, eu falo não porque eu acho, eu falo porque eu já passei por uma jornada tanto de sucesso como insucesso. E também você aprende, aliás, você aprende muito mais com os insucessos do que com o sucesso. Porque com o sucesso você pode se enganar ou achar que tudo que você vai fazer, tudo que você vai pôr a mão vai dar certo. E não é verdade. Empreender tem a ver com erros e acertos. O que você precisa no final do dia é você errar menos do que acertar. Ou seja, você tem que acertar muito mais. E é isso que faz a diferença. Porque o seu resultado será exatamente esse. Mais acertos do que erros. Agora, o empreendedor que tem medo de errar, ele não vai crescer nunca, ele não vai fazer nada nunca, porque ele prefere não correr riscos. E empreender também tem a ver em saber correr riscos e saber conviver com os riscos. Perfeito. João, e falando de um dos mercados aí que você já conhece há muitos anos, né, mas que tem conhecido ainda mais desde que a gente se aproximou, que é o mercado de seguros. Fala um pouquinho pra gente quais oportunidades e diferenciais que você vê no mercado de seguros, consórcios e planos de saúde em relação a outros setores. Bom, como a minha primeira escola, né, ou a minha grande escola foi no segmento de automóveis, que era o negócio do meu pai, concessionário de automóvel, não existe carro sem seguro, né? Eu acho que é a coisa que é muito difícil, eu acho, a pessoa comprar um carro zero e não fazer um seguro. Então eu sempre convivi com essa história do seguro. Depois, nessa minha jornada, né? E ali também consórcio, porque ali, como não existia financiamento na época, então o consórcio fazia parte. E depois eu fui morar um tempo nos Estados Unidos, né? Foi antes quando eu trouxe a Polishop, foi exatamente depois dessa fase que eu morei lá há 3 para 4 anos.
E nos Estados Unidos, o mercado de seguro é muito evoluído, né? Você faz seguro na tua casa até se a tua empregada sofrer um acidente. Se cair um lustre, ou seja, você faz seguro para absolutamente tudo, porque isso lá é extremamente perigoso você ter qualquer coisa, até uma pessoa trabalhando, até um convidado seu na sua casa, ele escorrega, sofre um acidente, você pode ter um liability gigante. Então, durante esses anos que eu tive lá, eu aprendi muito que não existe a pessoa não ter seguro da casa dela, não existe a pessoa não fazer seguro das coisas dela. E isso foi uma coisa que, sabe, eu aprendi desde muito novo, né? Se eu tenho um relógio melhor, eu faço um seguro, né? Então é uma coisa que não é normal, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: esse mercado no Brasil, ele ainda está muito embrionário, ele tem muito para crescer. E eu já vi isso. Todas as tendências, todos os negócios, todos os problemas, todos os benefícios começam antes nos Estados Unidos, né? Nós somos América do Sul, mas tudo começa na América do Norte. E é impressionante, né? O primeiro mundo, né? E a Europa também, é evidente. Mas o primeiro mundo, ele cria ou tem a necessidade muito antes do que nós, né? Nós, às vezes, relevamos algumas coisas. E eu acho que nesse campo de seguro, assim, o mercado é um oceano azul, porque as pessoas ainda não entenderam dos benefícios que é você ter um seguro, de você pagar para você ter uma tranquilidade e das oportunidades que existem para quem vai empreender com seguro. Porque o seguro não é só a venda, o seguro é o pós-venda, é o atendimento, é a constância, né? É um produto que você... É quase que um produto de continuidade, ou seja, é quase um produto que você precisa vender todo ano, e quase precisa vender todo ano, e a pessoa necessita daquilo todo ano, né? Seria que nem você vender uma assinatura de café, né? Você toma café todo dia, então você vai consumir café todo dia. Então eu acho que o mercado de seguro é um mercado muito próspero no Brasil. Perfeito. E sabe, João, hoje a gente Você sabia disso? Muito. Ah, tá bom. Nós temos números aí, o próprio seguro em si, saúde e consórcio, representa mais de 10% do PIB hoje. Bom, saúde nem se fala, né? Porque nos Estados Unidos não existe você ou a pessoa lá não fazer um seguro de saúde, né? As pessoas, inclusive, quem viaja para fora internacionalmente, não fazer um seguro é uma loucura. Porque o custo que você pode ter caso você tenha alguma emergência Alguns países, absurdo. Inclusive, é obrigatório. E voltando, para você ter uma ideia, hoje cerca de 30% da frota de automóveis no Brasil é segurada. 17% de seguro residencial, índice de penetração. E no seguro de vida, 18%. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa assim, nossa, representa mais de 10% do PIB, mas olha o quanto ainda tem a crescer. Ou seja, um mercado que não está saturado, muito pelo contrário, né? Então, bem como você falou, se nos países desenvolvidos a gente já enxerga que isso já virou cultura, olha o quanto a gente tem a crescer. Eu não tinha riqueza de detalhes, né? Mas no macro, eu sabia que realmente o Brasil não tem seguro, né? Por exemplo, eu tenho seguro, né, em casa, eu tenho seguro de absolutamente tudo, porque é uma tranquilidade e é uma coisa que, sabe, não faz sentido pelo custo-benefício que você tem, você não ter um seguro dentro da tua pessoa física e na tua pessoa jurídica nem se fala. Por isso que a gente vem trabalhando aí com a Segmundi cada vez mais essa conscientização para a gente ajudar Segmundi, ajudar a proteger o Brasil e o mundo, né? Ô, João, e você fala muito que gosta de mercados resilientes. Você acredita que o mercado de seguro se enquadre nessa categoria? Eu acredito que sim, você sabe disso, né? Porque esse mercado, né, além de estar iniciando, como nós falamos e tudo, não existe ainda uma cultura adotada, né? Então, com certeza, isso entra dentro desse grupo de negócios que eu acho extremamente interessante. Que a gente fala muito a prova de crise, porque vira governo, vai governo, veio pandemia e continua crescendo. Você está falando em segurança, né? Você vai economizar em segurança, né? É que nem... você não vai deixar de comer, né? Você não vai deixar de beber, né? Água, né? Lógico.
Você não vai deixar várias... Mas seguro deveria estar, eu acho que nessa linha de comer, beber e tal. Seguro é a próxima escala, porque é onde vai te trazer proteção. Sabe, seguro de vida, por exemplo, quem tem uma família, sabe, ninguém quer, né? E gosta de pensar nisso. Mas se a pessoa tem um pouquinho de amor ao próximo, né, a sua família, pô, eu não vou me preocupar em ter alguma coisa, caso amanhã venha a faltar, para pelo menos a tua família ter uma estrutura, pelo menos durante um tempo, né, para poder se reestruturar. Se reestruturar. Por isso que eu falo que seguro de vida é uma prova de amor e responsabilidade. E, João, falando agora um pouquinho sobre pessoas, você acredita mais em ideias ou pessoas? E eu já sei da resposta, né? Vou fazer duas em uma, tá? Então responde. E quais características fazem você acreditar em um empreendedor? Olha, mais importante que qualquer negócio é a pessoa, né? Pessoas fazem toda a diferença. E são vários fatores que me fazem acreditar numa pessoa, né? Começa pelo grau de conhecimento que ele tem, que chama-se liderança, né? Toda pessoa que tem sucesso no empreendedorismo é porque ela é líder naquilo que ela está fazendo e oferecendo. E liderança é conhecimento, né? Então, toda aquela pessoa que tem conhecimento, ela é líder daquele segmento e ela terá sucesso exatamente por isso, né? É o resultado disso, né? Bom, e na questão do empreendedor, o que me faz é exatamente isso. Quando eu vejo que aquela pessoa, além de ter conhecimento, ela se dedica. Ela tem uma dedicação naquilo que ela está fazendo, fez, e ela chegou na liderança porque ela se concentrou, ela se dedicou, ela deu tempo, ou seja, ela estudou para chegar ali. Então, é evidente que ali, lógico, tem outros fatores, né? Tem vários fatores que você precisa analisar junto com isso, porque não é fácil, né, você ser um investidor, ser um sócio de alguém. Tem pessoas que não sabem ter sócio. Tem um ditado, né, muito antigo, né, que meu pai colocava, que é o seguinte: quem tem sócio tem patrão. E tem pessoas que não querem ter patrão. Então, é muito importante. Toda vez que eu entro numa empresa, por mais que, independente da participação que eu tenho, eu exijo isso. Eu exijo o seguinte, cara, as coisas têm que ser dialogadas, as coisas têm que ser colocadas na mesa. Tudo pode ser feito, desde que seja em comum acordo, né? E é isso que é importante. Por quê? Porque quando você mesmo conversa com o teu sócio ou com alguma pessoa que está envolvido com você e com o mesmo propósito naquele negócio, você mesmo está colocando o assunto, você evolui. Toda vez que eu participo de um podcast, por exemplo, né, ou que eu vou fazer uma mentoria no meu grupo de mentoria, eu cresço. Por quê? Porque eu recebo perguntas inteligentes, eu tenho necessidades de parar, pensar e responder, então você evolui. Né? Mente parada é mente cansada, é mente obscura. Quando você é provocado, você evolui. E isso é necessário todos os dias. Então é muito bacana você saber que você tem um sócio, você tem que expor aquilo que está fazendo, tem que ver a contrapartida, você mesmo vai evoluir naquela tua ideia. Por quê? Porque você começa com uma ideia encaixotada, depois ela começa a ter outros braços e você começa a ver outras oportunidades naquela mesma ideia. João, você acompanha a nossa trajetória há alguns anos. Quando nos conhecemos, a Segmund era um sonho e juntos nós colocamos ela a rodar, né? Quando entramos no seu programa de mentoria. O que mais te chama a atenção na evolução da Segmund? A dedicação, né, de vocês, com todo o conhecimento embarcado naquilo que vocês fazem, né, que é o negócio de seguro, e o suporte que vocês dão para aquelas pessoas que estão vindo fazer parte desse ecossistema de ser um corretor de seguro, porém sem precisar ter uma estrutura pesada, uma estrutura custosa, enfim, uma estrutura leve só de comercial, e o resto, todo o suporte é dado por vocês, com conhecimento, como eu falei, tanto do Antônio na parte de treinamento, como do Luca na parte técnica e administrativa.
Perfeito, resumiu muito bem, porque é um mercado, né, que não tem logística. Não tem. Onde a única coisa que o empreendedor necessita é o notebook, o celular e uma rede de contatos. Então é algo muito simples. É simples, porém você existe o dia seguinte ou os momentos de sinistro. E aí sim você precisa de um suporte. E se você falhar nesse suporte, você arruina o seu negócio. E por isso que um suporte tendo umas pessoas e uma estrutura realmente robusta faz toda a diferença. João, o que você avalia primeiro quando analisa um modelo de negócio como o da Segmundi, que traz pessoas de diversas áreas para empreenderem um mercado mais técnico? Eu acho super produtivo porque são pessoas que têm um network, podem trabalhar nessa área, mas não têm conhecimento. E é muito simples, de um lado, porque ela precisa desse network. E o que ela precisa do outro lado é suporte. Então eu avalio que é uma oportunidade para qualquer pessoa, em qualquer segmento, desde que tenha a capacidade de se comunicar, facilidade em se comunicar. Porque também tem isso, tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Tem pessoas que falam, não, eu não consigo. É porque se a pessoa realmente ela tiver dificuldade em comunicar, ela realmente vai ser mais doloroso. Mas as pessoas que têm capacidade de se comunicar, ela terá sucesso imediato. Perfeito. Sabe que na Segmundi hoje nós temos os mais diversos profissionais, né? Advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos, e um dos maiores cases, né, que nós temos dentro da rede são justamente esses que vêm de áreas e estão começando do zero. Então vai ao encontro do que você falou agora. E João, o que mais te surpreendeu positivamente desde que nós viemos para São Paulo? Estamos aqui e você começou a acompanhar mais de perto a Segmundi. O que mais me surpreendeu realmente é a vontade de crescer, né? Eu acho que não basta você querer empreender. Você tem que sonhar grande, você tem que pensar grande, porque isso é que faz a diferença, né? Tem pessoas que se contentam com pouco ou com médio, né? E o que mais me deixou, assim, não surpreso, né? Mas o que mais me deixou, vamos dizer, até feliz, é ver a vontade de crescer. Lógico que apenas ter vontade de crescer não é o suficiente, mas a vontade de crescer com capacidade para isso. Então isso aí é muito bacana e foi se comprovando no decorrer do tempo que a gente foi se conhecendo e que eu fui entendendo o trabalho de vocês. E agora que você conhece mais de perto, você acredita que a Segmundi está só começando ou que ela já chegou num potencial relevante? Não, eu acho que a Segmundi foi testado os modelos, foi validado o modelo e isso começou a ter uma decolagem, mas ela está começando, ela está no seu início. Por quê? Porque o que precisava nesse primeiro momento era criar uma estrutura de suporte e isso foi criado. Porque também não dá para você sair fazendo coisas, vendendo franquia, fazendo tudo, sem você ter uma estrutura. Hoje essa estrutura já existe, com capacidade de atender 10 vezes mais a quantidade de franqueados que existe, né? Perfeito, eu fico muito feliz em ouvir isso, né? Porque você dizendo que a gente está engatinhando significa que você vê um futuro muito próspero e a gente ainda vai crescer muito mais. Pelo tamanho do mercado, como eu falei também, o mercado é muito grande, então não tem por que não crescer, né? É apenas dedicação, foco, trabalho e fazer com que esse negócio seja interpretado da forma correta. O que é forma correta? A necessidade que as pessoas têm de se sentir e de ter mais segurança. Perfeito. E para finalizar, o que você diria para alguém que quer empreender e está avaliando se tornar um franqueado? Olha, eu vejo que essa questão de avaliar é super importante. Só que eu também sei que tem gente que pensa e nunca consegue fazer nada. Então eu sempre acho que muitas vezes você precisa acreditar em você, né? na pessoa, em si próprio, e fazer com que você saia da zona de conforto e vá para a guerra, vai para a batalha, que empreender é isso. Excelente. João, muito obrigada por compartilhar a sua visão aqui com a nossa audiência, e ouvindo você eu saio ainda mais convencida, né, de algo que eu já acreditava há anos, de que é um mercado gigante, né, tem muitas oportunidades e o futuro pertence a quem tem coragem de agir e aproveitar essas oportunidades. É isso aí, a oportunidade está aí para todos.
Uns pegam, outros deixam passar, né? A história do cavalo passa selado para todo mundo. Quem está preparado, pula em cima. Exatamente. E você aí, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que a sua cabeça esteja fervendo de ideias, assim como eu fico cada conversa que eu tenho com o João. E um beijo e até o próximo Café com Antônia. Ó, brinde de novo. Êêêê!